Olá pessoal, uma boa tarde a todos, estamos aqui, ainda faltam 5 minutos para meio-dia, mas nós vamos aguardando por aqui a chegada do pessoal. Vou te dando as boas-vindas, você que está entrando aí na nossa live do Eu, Você e a Bíblia. Estamos numa semana onde estamos olhando para a palavra de Deus a partir de alguns salmos das Escrituras e procurando discernir a voz do Espírito para nós no nosso dia a dia, nesse momento de desafio que a gente está vivendo na nossa nação, na verdade no mundo, né? Então, bem-vindo você que está chegando aí. Daqui 5 minutinhos a gente está começando oficialmente, ok? Por enquanto eu vou saudando aí o pessoal que vai chegando. É muito bom ter você aqui com a gente. Vai divulgando aí também a live para os seus contatos, para que outras pessoas possam estar conosco. Hoje nós vamos ler e vamos meditar um pouquinho no Salmo 27. Então, se você quiser ir aí também pegando sua Bíblia, se preparando, tenho certeza que vai ser um tempo muito especial para todos nós. Quem tá por aí? Ô Maurílio, beleza, cara? Como é que você tá? Tudo legal? Josué, Mateus, Deus abençoe a vida de vocês, ok? Oi, Sirlei, acabou de chegar aí. Osvaldo, Lucinha. Oi, Lucinha, tudo bem? Tem alguns aí que são códigos, né? E eu não sei muito bem quem que de fato é. Paz do Senhor, Maurílio. Saudade, cara. Como é que você tá aí? Jesus esteja abençoando sua vida, sua igreja aí, ok? Ô Serginho, que legal que você tá aí. É interessante, né, que uma situação assim faz a gente acabar tendo contato com algumas pessoas que na rotina do nosso dia a dia a gente vai correndo e não tem, né? Oi, Daisy, bem-vinda, viu? O Lucas que tá aí? Ei, Lucas, é você, cara? Hã? Deus abençoe você, ok? Vamos lá, vamos aguardando a turma ir chegando aí. Pelo meu relógio aqui, mais 2 minutinhos e a gente começa. Eu tenho fama, né, de gostar de começar a coisa pontualmente, né? Ah, é você mesmo, né, Lucas? Saudade, cara. Jesus abençoe você, viu? E a turma aí, tá tudo bem? Teu pai, tua mãe, galera? Manda um beijão para todos eles, viu? Fala, Ricardo. Beleza, cara? Bom ter você aqui com a gente. Contagem regressiva, hein? Mais 1 minuto. Oi, Carol, é isso? Ana Kelly, Ilse, muito bom. O pessoal vai chegando aí.
Olha lá, meio-dia. No meu relógio aqui está meio-dia. Que bom. Dá um oi para as meninas aí, Ana Kelly. Muito bom, viu? Ter todos vocês aí com a gente. Ok, hoje nós vamos meditar no Salmo 27. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir nesse Salmo, vai ser o Salmo da nossa meditação. Salmo 27. Já começa a entrar o pessoal aí perguntando qual é o Salmo, né? Então vão escrevendo aí para mim, falou? Vai escrevendo aí que é o Salmo 27. Vamos fazer a leitura dele, depois nós vamos orar e aí nós vamos meditar um pouquinho nas Escrituras. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a voz do meu clamor, ó Senhor, tem piedade de mim e responde às minhas súplicas. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. Não ocultes de mim a tua face, não me afaste de ti em ira. Tu tens sido meu advogado. Não me negues tua ajuda, nem teu amparo, ó Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. Não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando crueldade. Eles me fariam desesperar, não for a minha fé perseverante de que viverei para ver a bondade do Senhor. Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela presença do Senhor continuamente conosco. Obrigado porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso rochedo forte, a nossa torre de libertação. Em Ti encontramos abrigo seguro para a nossa vida, em todos os momentos, em cada instante da nossa caminhada. Obrigado, Senhor, porque não são as circunstâncias que determinam o Teu relacionamento conosco, não é nem mesmo a nossa postura, que tantas vezes é inconstante, mas é a Tua fidelidade, Senhor, e a Tua aliança amorosa para conosco em Cristo Jesus, que garante a Tua presença, a Tua proteção, o Teu caminhar conosco a cada momento, a cada dia da nossa história. Nós Te louvamos e Te bendizemos e pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor compartilhe da vida da Tua palavra conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, muitas pessoas chegando aí, entrando, então nós estamos hoje meditando no Salmo 27. Eu já fiz a leitura do Salmo e eu quero agora reler apenas alguns versículos, ok? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear? Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do teu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança.
Ouve a voz do meu clamor, ó Senhor, tem piedade de mim, responde às minhas súplicas. Meu coração compreendeu o teu mandamento, buscai a minha face, por tua presença, meu ser anela. Tu tens sido o meu advogado. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda dos justos, protege-me dos que me perseguem. Eles me fariam desesperar, não for a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Esse salmo é mais um dos salmos escritos por Davi. E Davi, quando nós falamos dele, nós temos uma série de visões diferentes a respeito da pessoa de Davi. Davi, ao longo da sua vida, ele carregou consigo alguns momentos, né, específicos. Por exemplo, teve um momento na vida de Davi que Davi estava envolvido com o pastoreio das ovelhas do seu pai. Então a figura de Davi apresenta para a gente a figura do pastor. Tem um momento então que Davi, ele depois que Saul, né, morre, ele ocupa o trono de Israel. Então nós vamos ter vários momentos na vida de Davi, vários salmos escritos por Davi, onde o momento dele para escrever aquele salmo é o fato de que ele está governando Israel, ou seja, ele é um rei, então de pastor a rei. E há salmos como este daqui que demonstram para a gente, enfocam para a gente a figura de Davi como a figura de um guerreiro. Davi foi tudo isso. Davi foi um pastor, Davi foi um guerreiro, Davi foi um rei. Davi, no contexto de toda a sua vida, carregou consigo um coração de um adorador. E esse salmo aqui é um desses salmos onde a gente, quando lê, a gente percebe que Davi, ele está envolto em situações de conflito na vida dele. No contexto de Davi aqui, essa situação de conflito tem a ver com inimigos que combatem Davi. Talvez aqui sejam inimigos que, no contexto do Salmo, fossem do próprio povo de Israel, ou seja, vindos por causa dos ciúmes de Saul, e talvez fossem inimigos que Davi estava combatendo por ele estar no governo, ele ser o rei de Israel. O fato é que Davi se encontra dentro desse contexto de adversidade na vida dele, e ele mostra pra gente que dentro desse contexto de adversidade, o que de fato era especial para o seu coração. O que de fato deveria ser preservado, deveria ser guardado no seu coração. Nós não estamos vivendo um contexto de oposição, de inimigos físicos contra a gente, ou de uma perseguição física contra a gente, mas nós estamos vivendo nesse momento essa situação aí relacionada ao vírus, ao coronavírus e toda essa tensão, né, que ele tem gerado dentro do nosso país, se a gente deve mesmo permanecer em casa, se deve levar para frente a quarentena, se isso é o melhor a fazer, se não é o melhor a fazer, como isso afeta a economia, como o não trabalhar acaba afetando, né, outras áreas da nossa vida e etc. Então tem toda, em torno dessa questão da doença, da enfermidade que nós estamos enfrentando, desse vírus que nós estamos enfrentando, tem todo também um contexto aí político que acaba fazendo com que muitas e muitas vezes a gente tome posicionamentos para um lado ou posicionamento para outro lado, concordamos com isso ou com aquilo, concordamos com aqueles ou com os outros. E eu quero que esse salmo possa nos desafiar a uma realidade muito profunda, muito significativa. A primeira delas é que Davi, ele afirma a convicção dele de que a sua salvação, a sua luz, ela está no Senhor. É muito importante a gente se lembrar disso, ok? Deus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Salvador. Isso não significa que nós não tenhamos que considerar as coisas que nos são orientadas a fazer e tudo mais, mas é muito importante a gente se lembrar que a nossa confiança, o depósito da nossa fé, a nossa segurança
não está nas circunstâncias que nos cercam, não está nos planejamentos que nos são oferecidos, ok? A nossa segurança precisa estar depositada em quem o Senhor é para nós. Davi diz: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. A quem temerei? Então, se você puder, do fundo do seu coração, como Davi, realmente dizer isso: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, então certamente o medo não vai ser uma realidade com a qual você vai ter que lidar. Ele diz: o Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear? Pense nisso. Quem tem o controle da vida e da morte é o Senhor. O Senhor é o único que pode de fato determinar o fim da existência, ok? Ou não. Então, a nossa confiança, a nossa convicção, em relação ao nosso cuidado, precisa estar depositado nas mãos do Senhor. A gente não deve se desesperar achando que as circunstâncias ou as situações que nós vivemos sejam superiores àquela que Deus tem soberanamente como controle nas mãos dele. Puxa vida, isso só pode ser espiritual. Nenhum dia isso aconteceu aqui. Agora tem um cara aqui na frente da minha casa fazendo o motor do carro dele ficar rangendo. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Ok, me dá um minuto, eu vou fechar a porta aqui. É live, né? Isso é live. Se fosse gravado, editado, tudo certinho, tudo bonitinho, essas coisas não iam acontecer, mas como é ao vivo, elas acontecem, ok? Muito bem, então vamos voltar ao que eu estava falando. Veja, Davi tem essa convicção grande no seu coração, ok? Deus é aquele que me protege, eu posso confiar nele. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Do que eu vou ter medo? O Senhor garante a minha existência. Por que eu vou recear alguma coisa? Por que eu vou ter medo de alguma coisa? No verso 3 ele diz: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Então a nossa fé, ela precisa estar depositada na pessoa de Deus, em quem Ele é a nossa luz, Ele é o nosso Salvador, é nele que nós encontramos o nosso refúgio, é nele que nós temos a nossa salvação, Ele é aquele que jamais vai nos abandonar, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação que a gente possa vir enfrentar, que a gente possa passar, a gente pode ter a certeza da presença do Senhor conosco, e porque Ele está conosco, nós temos nele a nossa segurança, a nossa proteção. Ele diz no verso 10, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria de compartilhar conosco, ok? Nessa manhã, que o Espírito ministre isso através da palavra dele no nosso coração. Essa segurança de que nós estamos protegidos no Senhor. Essa fé que faz com que ele, como ele diz no versículo 13, eles me fariam desesperar, não for a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Confia no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor a tua esperança. Então é no Senhor que nós precisamos ter o nosso coração depositado, é no Senhor que nós precisamos colocar a nossa esperança, é no Senhor que nós precisamos colocar a nossa confiança. E em momentos como esse que nós estamos vivendo, é que nós vamos de fato aferir quanto daquilo que o nosso discurso de fé realmente encontra eco na nossa vida de fé. É fácil a gente falar que a gente crê no Senhor, que a gente confia no Senhor, que a gente tem Ele como nosso Salvador, como a nossa luz, como nosso protetor, quando as coisas estão bem na nossa vida, quando nós temos o controle das coisas que estão acontecendo na nossa vida, entende? É totalmente diferente quando a gente se encontra numa situação como essa que Davi vai descrevendo aqui no Salmo, né? Que ele tem inimigos, que os inimigos estão atrás dele, etc. E ele afirmar a confiança dele no Senhor e a fé perseverante dele no Senhor. Então eu quero estimular você, em nome de Jesus, a manter a sua fé perseverante no Senhor. A falar com a sua alma, dizer:
não fique abatido, ó minha alma. Desperte, levanta-te a responder com o teu espírito ao Espírito do Senhor, em confiança, em fé, na convicção das promessas dele, do amor dele, do cuidado dele para com você. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, mas eu quero destacar um segundo ponto para a gente, e esse, na verdade, é o que eu gostaria de convidar você a se aprofundar de uma forma muito especial. Veja, Davi diz que o Senhor, que é a segurança dele, o Senhor, que é a proteção dele, também é aquele que se tornou o único motivo, o único foco da vida dele. Olha o verso 4, ele diz assim: um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma só coisa, diz Davi, eu coloquei como meta para a minha vida diante do Senhor: buscar a sua presença, buscar viver na sua presença. No caso de Davi aqui, isso passa pela ideia dele estar sempre no templo de Jerusalém. Na verdade, no tabernáculo, né, lá que estava em Jerusalém. Mais tarde o templo vai ser construído por Salomão, mas tem essa ideia de um lugar onde representa a presença de Deus, e Davi sempre queria estar naquele lugar. Davi queria sempre estar naquele lugar porque a presença do Senhor estava naquele lugar, e ele determinou no seu coração um só anseio: buscar o Senhor, buscar viver na presença do Senhor. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei. Um só anseio, não dois, um só anseio. Um só anseio manifestei ao Senhor, vindo do meu coração, e vou buscar a sua realização. Quando Davi diz isso, ele diz: a minha vida vai ser vivida para aprender a encontrar a presença do Senhor, aprender a viver a minha vida todos os dias, consciente da presença do Senhor. Agora veja, no contexto de Davi, essa uma coisa só que ele vai buscar, para mim, que no contexto dele inclui ele buscar isso num lugar. Para mim e para você, tem a ver com a perspectiva da gente apresentar a nossa vida conscientemente diante da presença do Senhor, termos consciência de que todos os momentos, todos os dias da nossa vida, nós estamos diante dele. Porque Davi buscava a presença do Senhor em um lugar, mas nós carregamos a presença do Senhor em nós. Então, nós precisamos ter essa consciência. Para nós, eu colocaria isso assim: um só anseio manifestei, uma só coisa buscarei, é que eu viva conscientemente de que eu estou na presença do Senhor todos os dias, cada momento da minha vida. Você consegue entender isso? Esse deve ser o grande anseio do nosso coração. Não duas coisas, não três coisas, uma só coisa importa, uma só coisa é fundamental para a gente: viver conscientes de que nós estamos na presença do Senhor e de que nada é mais especial do que isso para a nossa vida. Jesus coloca isso lá no Novo Testamento da seguinte maneira: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo lá em Mateus 6,33 é exatamente isso que Davi está dizendo aqui. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa ter a consciência de que a nossa vida deve ser vivida por uma só causa, por uma só razão. A consciência de que nós estamos com a vida de Deus em nós e nós queremos viver a partir da realidade consciente da presença dele conosco a cada momento.
Ah, mas e as outras coisas da nossa vida? As outras coisas da nossa vida nos são acrescentadas pelo Senhor. Então, isso tem a ver com a gente ter um foco só na nossa vida. A gente não desperdiçar o nosso esforço em relação a qualquer outra coisa. A toda a energia da nossa vida, todo o esforço da nossa vida, todo o foco da nossa vida estar direcionado apenas em conhecer o Senhor. Apenas em crescer no nosso conhecimento dele, em crescer na nossa intimidade com ele, em carregar conscientemente a presença dele conosco. E por que Davi determina isso no coração dele, no verso 4? Porque ele entendeu que é por isso ou para isso que ele foi criado. Ele entendeu que esse é o convite de Deus para a vida dele, e esse é o convite de Deus para a vida de cada um de nós. Olha só no verso 8, ele diz assim: meu coração compreendeu o teu mandamento. Em algumas Bíblias diz: ocorreu ao meu coração, ou ocorreu à minha mente. Buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. Então é muito interessante isso, porque Davi ele não está tomando uma decisão de que a coisa mais importante para a vida dele é buscar o Senhor, ou é desejar o Senhor, para tentar com isso atrair o Senhor ou ganhar o Senhor. Ele tomou essa decisão no verso 4, porque no verso 8 ele revela para a gente que o Senhor disse para ele: busque a minha presença, buscai a minha presença, faça de mim a pérola de maior valor, faça de mim o tesouro escondido, faça de mim o maior anseio, o maior desejo da sua vida. Meus queridos, nós precisamos viver assim. Quando a gente está em situações como essa que nós estamos vivendo agora, isso se torna talvez mais ressaltado na nossa vida, mas é muito importante a gente entender que essa tem que ser a meta da nossa existência. Quando essa situação passar, e ela vai passar, nós não podemos voltar a viver a nossa vida em busca de um monte de outras coisas e a nossa vida com Deus, a presença de Deus, ser mais um item na nossa vida. A presença de Deus, a vida na presença de Deus, precisa ser o foco da nossa vida, precisa ser o alvo da nossa vida, precisa ser aonde a gente despenda toda a energia do nosso ser como povo de Deus, como igreja de Deus. Se existe algo que Deus quer nos ensinar com essa situação, para nós como povo, para nós como igreja, é isso. Nós o abandonamos. Citando Jeremias aqui: o meu povo cometeu contra mim 2 pecados. Me abandonaram, eu que sou a fonte da água viva, e cavaram para si cisternas rotas. Então, se nós temos que aprender alguma coisa com essa situação como igreja, como povo, é isso. Nós não podemos sair dessa situação e voltar a viver da mesma maneira que nós vivíamos antes, buscando um monte de coisas para a nossa vida, achando que Jesus é um apêndice ou Jesus é algo mais, dizendo que ele é o centro, mas um monte de outras coisas estão atreladas na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que tem muitos de nós, muitos cristãos, que nesse momento estão angustiados e desesperados, como tantas outras pessoas que estão aí no mundo, que não têm Jesus? Porque eu entendo uma pessoa que está fora, não se relaciona com Deus, não tem Jesus, ficar angustiado, desesperado com essa situação. Mas você sabe, eu sei também, que temos um monte de pessoas, um monte de cristãos que estão se sentindo da mesma forma, da mesma maneira. Por quê? Sabe por quê? Porque na vida da gente, essa voz que diz: buscai a minha face, esse verso 8, meu coração compreendeu o teu mandamento, buscai a minha face, por tua presença meu ser anela, não era a realidade. Diferentemente de Davi, a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, a maioria de nós que estamos nos cultos, nas igrejas e tudo mais, não temos o verso 4 como a uma só coisa da nossa vida. Nós queremos Deus, mas nós queremos um monte de outras coisas também. De novo,
As coisas não são importantes, as coisas não são acrescentadas à medida que nós temos a necessidade, não deveriam ser o foco da nossa existência. Isso é o que diz a palavra de Deus para a gente no Antigo Testamento, isso é o que Jesus afirma para nós no Novo Testamento: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei. Uma só coisa, por uma só coisa eu vou viver a minha vida: sua presença, Senhor. Carregar a sua presença comigo, ter consciência de que eu estou vivendo na tua presença todos os dias, eu estou carregando a tua presença comigo todos os dias da minha vida. Veja, no Antigo Testamento, Deus prometeu ao povo de Israel uma terra, mas isso é a promessa da antiga aliança, mas na nova aliança, Deus não nos prometeu uma terra, Deus nos prometeu sua presença. Moisés entendeu isso lá na velha aliança, e ele disse para Deus: Senhor, se o Senhor não vai conosco, não me mande sair desse lugar. Se o Senhor não for, eu não saio daqui, eu não vou. Não me interessa anjo, não me interessa a terra prometida, não me interessa as bênçãos, se o Senhor não estiver presente. E Moisés estava vivendo um oferecimento de Deus, de algo da velha aliança que tinha a ver com a terra prometida, mas a nova aliança, o que nós temos como promessa é a presença dele em nós, é a presença dele conosco, e nada, absolutamente nada deveria substituir isso. E quando nós fazemos disso a meta da nossa vida, veja o que acontece no verso 5: pois no dia da adversidade ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Uau! Como eu costumo dizer lá na igreja, uau, uou! Veja, quando eu faço do Senhor a uma só coisa da minha vida, uma só coisa para mim, um só alvo da minha existência: buscar sua face, buscar sua presença, viver na presença dele intensamente, mergulhar a minha vida na vida dele. Então, em tempos de adversidade, diz Davi, ele me protegerá. Sabe por que muitos cristãos hoje estão se sentindo desprotegidos por Deus? Porque eles não estavam buscando Deus como uma só coisa. A gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender, a gente precisa dizer: Senhor, eu não tenho buscado o Senhor como uma só coisa da minha vida. Não ocorreu ao meu coração: buscai a minha presença. Eu não ouvi tua voz, ou se ouvi tua voz, eu não dei atenção a ela. Pai, a partir desse momento eu faço de ti a minha pérola de maior valor, o meu tesouro escondido. Tu és a uma só coisa para a qual eu vou viver a minha vida. E aí o texto da Bíblia nos diz que no dia da adversidade ele nos protegerá, estaremos abrigados no recôndito do seu tabernáculo. Não é que ele não esteja nos protegendo, é que a nossa alma, o nosso ser, por não viver uma vida de relação, de intimidade com ele, como deveria ser, não percebe essa realidade da sua proteção, da sua presença, do seu cuidado. Nós começamos a duvidar do seu amor, nós deixamos de ter essa fé perseverante de que viverei para ver a bondade do Senhor, que está escrito no versículo 13. A gente começa a olhar mais para as circunstâncias, a gente começa a dar mais atenção para as mentiras do acusador, do adversário, para as dúvidas que ele lança na nossa mente, no nosso coração, sobre o amor de Deus por nós, sobre o cuidado de Deus para conosco. Então, eu desafio você a fazer desta a meta da sua vida, essa meta de Davi, a meta da sua vida. Um só anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, ou na tradução da NVI, uma só coisa buscarei: viver na presença do Senhor. Por quê? Porque ele tem me convidado para isso. Verso 8: buscai a minha face. Esse é o desejo dele para mim, esse é o desejo dele para você. Esse é o desejo dele para cada um dos seus filhos e filhas, esse é o desejo dele para cada pessoa da humanidade. Alcançá-los com a graça maravilhosa do Senhor Jesus e trazê-los de volta para si, para que ele seja o centro, a única só coisa da nossa existência. Não ele mais alguma coisa, somente ele.
Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu rogo, Senhor, que Tu faças com que nossos ouvidos sejam abertos, para que a gente ouça como Davi ouviu, a Tua voz dizendo: buscai a minha presença, buscai a minha presença, buscai a minha presença. Senhor, nós Te pedimos perdão por nós pessoalmente, mas pedimos perdão aqui representando também o Teu povo de forma geral, a Tua igreja de forma geral, que vive muitas e muitas vezes correndo atrás de tantas outras coisas, que busca satisfazer o seu coração em cisternas rotas, cisternas rachadas que não podem conter água, quando o Senhor é o manancial, o Senhor é a fonte de águas vivas. Ah, Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo. Move o nosso coração, Espírito Santo de Deus, para que, assim como Davi, a gente viva por essa uma só coisa: Tua presença. Tua presença. A presença manifesta do Senhor em nós. A consciência de que nós estamos vivendo em Ti e nós estamos carregando a Tua presença conosco por onde quer que vamos, Pai. E nós temos a certeza, então, assim como Davi, que o Senhor é a nossa proteção, que nós não precisamos ter medo de nada. Poderemos orar e poderemos dizer, como Ele mesmo disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Um vírus? Não, não. O Senhor é maior do que ele. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém. Amém. Joia, obrigado por você ter estado aqui com a gente. Desculpa a interrupção do carro. Eu falei que era um negócio espiritual. Eu fui lá, fechei a porta e o carro parou de ficar roncando lá, o motor. Mas amanhã nós estamos juntos aqui de novo, ok? Você que perdeu, entrou agora e não conseguiu ver toda a ministração aqui de hoje, vai estar aí durante o dia todo de hoje no Instagram, né? No history do nosso Instagram aí da igreja, e o vídeo também vai estar salvo lá no meu canal no YouTube, tá certo? Plataforma do Reino, ok? Lá você pode assistir de novo e você também pode encaminhar para pessoas. Jesus abençoe a sua vida, ok? Que Ele seja a única coisa, o único desejo do seu coração, do meu coração. Deus abençoe você. Até amanhã. Não falta, hein?